Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Rafael Oliveira e esse é o videocast Vozes da CLT 80 anos de história, um programa desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Esse conteúdo já está disponível para você em todas as nossas redes sociais e o papo completo está no canal do TST no YouTube. Então aproveita para curtir, para compartilhar, também para deixar seu comentário e para se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado. Bom, a nossa convidada de hoje é mestra em Direito, Estado e Constituição, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Tomou posse no Tribunal Superior do Trabalho em 2011 em vaga destinada à advocacia trabalhista. Ministra Delaide Miranda Arantes. Ministra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer falar com a senhora. Seja bem-vinda. Para mim é um prazer enorme falar para o Vozes da CLT, né, para esse programa dos 80 anos da consolidação das leis do trabalho, né? Eu que milito há mais de 40 anos na advocacia trabalhista, e esse é um momento importante, um momento de parar um pouco, né, e falar sobre a nossa octogenária CLT. É verdade. Bom, e o assunto de hoje é o direito e a justiça do trabalho, o direito e a justiça social do trabalho sob ataque, no marco dos 80 anos da CLT. Bom, ministra, a gente começa então com essa questão, né? E eu já pergunto para a senhora, como é que tudo isso começou, né? Esses ataques já eram vistos lá no início, a época da promulgação da CLT em 1943? Eh, eu diria até, Rafael, que os ataques eles começaram antes, né, porque a consolidação das leis do trabalho, ela, já foi promulgada num ambiente que era necessário pacificação, né, pacificação da relação capital-trabalho. Aí veio a consolidação que reuniu toda a legislação que existia e num propósito, né, a comissão aí, eu me refiro à comissão fazendo homenagem para Arnaldo Lopes Susequim. E naquele momento já era necessária uma a reunir a legislação trabalhista, num único glossário, num único documento, que foi o que aconteceu, que foi a promulgação da CLT em 1943. Mas eu diria que, se nós formos buscar, o que acontecia naquela época, né, aconteciam muitas greves, aconteciam, muitos movimentos reivindicatórios, não só no Brasil, como no Brasil e no mundo. E o Brasil encontrou essa forma, né. Bom, tanta reivindicação, alguma rebelião, e também, os direitos sociais um pouco esquecidos num país, com a tradição, de escravidão, né. O Brasil foi o país que teve um período mais longo de escravidão. Então, aí vem a ideia pacificadora, eu diria conciliadora, de reunir toda a legislação em um só documento. E aí nasceu, há 80 anos atrás, né, a ideia que foi concretizada no governo Getúlio Vargas, que foi da aprovação da consolidação das leis do trabalho. Bom, um dos argumentos, ministra, de quem critica a CLT é o de que ela é um documento velho, ultrapassado, que existe há mais de 8 décadas. A Justiça do Trabalho é ultrapassada, ministra? Nem a CLT e nem a Justiça do Trabalho são ultrapassadas, né. A CLT, embora nós, estamos aqui falando em comemoração aos 80 anos da CLT, nesses 80 anos ela passou por mais de 600 alterações, né. Ela foi sendo atualizada a cada momento da história, né. Tem momentos nesses momentos tem momentos de avanços, momentos de recuo, como foi a ditadura militar, né, aí pelo caminho, mas ela sofreu
várias alterações e eu diria que ela não é desatualizada. Ela foi sendo atualizada para essa adaptação, né, ao mercado, à economia, às reivindicações, e não considero que a CLT seja desatualizada ou que ela tenha sido, em algum momento, desatualizada ou arcaica. Não é essa a minha opinião. Ministra, a função primordial da Justiça do Trabalho é justamente intermediar, equilibrar a relação entre trabalho e capital, não é isso? É isso, essa é a função primordial da Justiça do Trabalho e, para isso, ela foi, formalmente criada, né, no governo de Getúlio Vargas, em 1941. E tem uma afirmação, do presidente Getúlio Vargas quando da criação da Justiça do Trabalho, e no estado de São Januário, falando para mais de 100.000 pessoas, ele delegou para a Justiça do Trabalho, né, o equilíbrio das decisões e a formação, da jurisprudência, né. E foi uma fala muito interessante e considero que em todos esses anos a Justiça do Trabalho tem cumprido, essa missão. Eu considero uma missão que foi atribuída ali na criação, que é o equilíbrio, capital-trabalho. Equilíbrio difícil, né, que é um equilíbrio de disputas, né. O capital, ele tem por objetivo obter a força de trabalho, o mais barata possível, né, com o menor esforço possível e com a menor contrapartida possível, né. E do ponto de vista do trabalho, é preciso que se respeite a dignidade da pessoa humana trabalhadora, é preciso que valorize esse trabalho, né. Então essa é uma relação, que eu diria que ela já nasceu conflituosa, em razão, na medida que, o capital foi avançando, o sistema capitalista foi avançando, passou a ter uma importância maior, uma justiça social do trabalho, né, que pudesse atuar, nesse equilíbrio. Bom, ministra, essa última resposta da senhora nos leva a pensar em relação à questão da proteção do trabalhador, né? Porque a gente vê situações de precarização do trabalho em vários momentos da história, inclusive em outros países, mas o fato é que a CLT, ela é um documento que garante a proteção do trabalhador, não é isso? É isso mesmo. E essa pergunta, sua é muito importante, porque, no início da minha advocacia, eu advoguei durante 30 anos e assumi, como ministra do Tribunal Superior do Trabalho há 13 anos na vaga, da advocacia, justamente na vaga do 5º Constitucional. Mas durante muito tempo eu ouvi, a afirmação, de que a Justiça do Trabalho é protetiva. Não é a Justiça do Trabalho que é protetiva, que protege o trabalhador. O direito do trabalho é que nasceu protetivo. A razão de ser do direito do trabalho, a razão de ser da CLT é dar proteção ao trabalhador e dar um equilíbrio maior na relação capital-trabalho, porque é uma relação que envolve, poder econômico e envolve força de trabalho, né. Então, para isso veio, a consolidação das leis do trabalho. Para isso, nesse sentido, nasceram as leis de proteção ao trabalho e a Justiça do Trabalho, ela instrumentaliza esse direito protetivo, né. Isso é que as pessoas precisam entender. Não é que a Justiça do Trabalho proteja o trabalhador. A Justiça do Trabalho é uma justiça, né, como qualquer uma outra, como a justiça comum, como a justiça federal, como qualquer uma outra. Ela analisa, né, e analisa os processos, decide de acordo com as provas, de acordo com a lei, com a Constituição, mas a diferença é que a Justiça do Trabalho, ela instrumentaliza um direito social de proteção ao trabalhador. O direito do trabalho nasceu para a proteção do trabalhador, para dar um equilíbrio maior na relação, capital-trabalho.
Então, eu diria que a justiça do trabalho ela não é protetiva enquanto corte de justiça. A questão da proteção, ela está na instrumentalização do direito do trabalho. Até porque é uma relação desigual, né, ministra? O trabalhador não está no mesmo grau econômico e posição que o empregador, né? Justamente, esse é o principal eixo de necessidade de uma justiça do trabalho, né, que não tem em todos os países do mundo. No Brasil, nós temos exatamente há 83 anos, que nós temos a justiça do trabalho, mas não existe em todos os países do mundo, e essa é a grande importância da justiça do trabalho. Bom, a senhora me deu a deixa que eu estava pensando aqui, porque é exatamente o que a gente vai falar agora da justiça do trabalho em outros países, né? Eu vou convidar a senhora para acompanhar nessa tela, ministra, porque nós preparamos uma arte mostrando outros países que, assim como o Brasil, também tem um ramo dedicado a questões trabalhistas, né? Bom, a gente vê ali agora os países da Europa, Inglaterra, França, Suíça, Alemanha. Já vimos os da América do Sul, aqui novos países da Oceania, também Ásia, e ali no cantinho todos eles, né? A verdade é que são mais de 30 países que possuem justiça do trabalho, um ramo específico voltado para essa análise, né, ministra? Esses aqui em especial possuem um sistema muito parecido com o que a gente tem no Brasil, né? Sim, são sistemas bastante semelhantes. Essa discussão sobre países que têm justiça do trabalho, ela acaba vindo à tona de uma forma prática, agora na atualidade, quando se discute a questão da relação de emprego com novas tecnologias, né? Que é a questão do Uber, do iFood. Então, aí nós temos vários desses países, inclusive, que já têm, né, normatização sobre esses trabalhos das novas tecnologias. E esse quadro ele vem numa hora muito importante, justamente por isso, né? Países que têm um sistema de julgamento das ações trabalhistas numa forma que é bastante similar ao do Brasil. Países que representam muito do ponto de vista econômico mundial, né? Muito em todas as regiões do mundo, né? Justamente, né? A justiça do trabalho como ramo específico está espalhada pelo mundo inteiro, né? Só aqui a gente tem países de 4 continentes. O que mostra, né, ministra, que não é só o Brasil que tem justiça do trabalho. Esse argumento ele já cai por terra só aí, né? Não é jabuticaba. Não é. Muito bem. Bom, ministra, eu vou pedir uma licença para a senhora rapidinho, porque agora eu vou falar aqui com o nosso telespectador que nos acompanha nas demais variadas redes sociais. Quero desde já agradecer a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o videocast Vozes da CLT, 80 anos de história. Hoje estou aqui batendo um papo muito especial com a ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, falando sobre o direito e a justiça social enquanto que sofre ataques, isso no marco, num contexto de 80 anos de história da consolidação das leis do trabalho. Desde já, muito obrigado, continue conosco, ainda tem muita coisa legal para a gente debater aqui com a ministra. E aí, ministra, eu entro com a senhora num papo mais recente, Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista. A reforma trabalhista, ministra, é ou foi ou vem sendo uma tentativa de enfraquecer a justiça do trabalho? Bom, antes de responder essa pergunta, esse é um tema que eu tenho falado muito sobre ele, que é a reforma trabalhista. Até se for necessário você repetir depois a pergunta, porque antes disso eu gostaria de também me dirigir, né, às pessoas que nos assistem nesse podcast, que na verdade quem nos assiste é a razão de ser de todas as nossas falas, né? E dizer que aqui eu estou tentando me expressar de uma forma mais compreensível, né? Porque nós temos atualmente atuação do Conselho Nacional de Justiça e temos recomendações, resoluções, no sentido de usar uma linguagem simples,
de usar uma forma de comunicação que o nosso telespectador, a nossa telespectadora possa compreender, né? Então, só para justificar que nas minhas falas eu vou tentar seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e falar numa linguagem mais compreensível, porque, na verdade, os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras são a razão de ser de todos os programas que vocês produzem e que nós participamos. Sem dúvida, sem dúvida. Que legal, ministra, a senhora levantar essa questão, né? Porque é realmente muito visível que o telespectador, de modo geral, a não ser aquele que trabalha ou atua na área do direito, tem dificuldade para entender muitas vezes a linguagem técnica, né? O chamado juridiquês. Do sistema de justiça como um todo, né? Então, que bacana que a senhora levanta essa bola aqui, porque é realmente o objetivo desse videocast, trazer a informação relevante de uma forma simples, leve, né? E que seja acessível a todas as pessoas. Bom, E um então, português pois compreensível, não, né? exato, exato, isso é muito importante, né? Isso significa que a gente pode alcançar o máximo possível de pessoas, né? Trazendo um tema super relevante, atual, de uma forma bem simples. Então, desde já eu agradeço bastante, tá Muito bom, ministra? obrigada, muito obrigada. Se você puder repetir a Claro. pergunta, porque agora eu fiquei empolgada falando, Sem problema. fazendo aqui, assumindo por um minuto o seu papel. Aham. Não, fico muito grato. Bom, então tá bom, vamos lá. Eu falava sobre a questão da reforma trabalhista, lei aprovada em 2017 pelo Congresso Nacional, Lei 13.467, que para muitos e que também alterou mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho. A pergunta é, ministra, a reforma trabalhista foi ou é uma tentativa de enfraquecer a justiça do trabalho? Creio que hoje, falando agora com vocês, eu posso fazer uma afirmação que venho fazendo há algum tempo. Eh, se se a reforma trabalhista tem algo de bom, e que seja bom para o mundo do trabalho e que contribua com a relação capital-trabalho e que contribua para a economia, para a produtividade, ou seja, para o que interessa mesmo na relação capital-trabalho, eu não descobri ainda. Pode ser que eu ainda descubra, né? Mas realmente eh, a lei da reforma trabalhista que inicialmente, quando o então presidente Temer anunciou, né, o projeto que estava sendo encaminhado ao Congresso, ele fez isso em véspera de Natal, do ano de 2016. E eram 17, era uma proposta com 17 artigos. E foi para o Congresso e se transformou no que transformou, porque existe um setor da sociedade e da economia que é contra o direito do trabalho, contra a CLT, contra a Justiça do Trabalho, desde a sua criação em 41 e desde a promulgação da CLT em 43, né? Que é esse setor da economia que vem muito no veio da escravidão no Brasil, que é obter a força de trabalho sem ter que pagar o correspondente por isso, né? Então, nós ainda vivemos esse resquício da escravidão. Na minha advocacia, me lembro, principalmente, às vezes, numa instrução de processo de trabalhador rural, né, e que o empregador dizia: "Mas ele tem casa de morar, ele tem onde dormir, a família dele vive bem, tira leite de manhã todos os dias, aí leva para os filhos". Ele não está satisfeito com isso, ou seja, aquela ideia de que se o trabalhador ganha o mínimo, ele deve ficar satisfeito só pelo fato de ter um emprego, né. Então isso é uma mentalidade que esses movimentos que se expressaram no sentido de precarizar as leis trabalhistas, ele vem muito nesse veio, de resquícios da escravidão, né, desse setor do capital, não estou dizendo que é o capital,
porque o Brasil ele tem em torno de 60% dos empregos que é oferecido por micro e pequenas empresas. Essa situação não é só do Brasil. A Organização Internacional do Trabalho, durante a pandemia, fez uma pesquisa em 100 países do mundo. Nesses 100 países do mundo, as micro e pequenas empresas oferecem mais de 50% dos empregos. A OIT passou, então, a ter diretrizes para micro e pequenas empresas, né? Não estou falando generalizadamente. Mas no Brasil, a gente tem um setor que é um setor liderado pelo setor financeiro, das grandes empresas, que o objetivo desses setores é obter o maior lucro possível com uma mão de obra mais barata possível, né? Então, não há como conciliar essas duas vertentes, né? O trabalhador, que a Constituição, a Constituição Cidadã de 1988 preconiza, que é com dignidade, com salário digno, né? A Constituição de 88, ela elevou ao nível constitucional diversos direitos, né, nesse sentido, e erigiu a dignidade da pessoa humana trabalhadora ao patamar constitucional, mas não é essa a diretriz desse segmento do capital. Então, por isso é que existe essa disparidade tão grande. Ministra, essa fala da senhora, ela ilustra muito do que a gente pode perceber em diversas situações, que mostram ali situações de precarização, exploração do trabalho. Então, em muitos locais do país, especialmente talvez naqueles mais afastados, existe de certa forma, uma mentalidade escravagista ainda, de total exploração e também por isso a importância de se ter no país uma legislação trabalhista forte e consolidada, não é? Não, é muito importante. E, infelizmente, não é só em estados menos avançados. Nós lidamos até hoje, no presente século, no presente ano, né, de 2024, nós lidamos com grandes focos de trabalho escravo, de trabalho análogo a trabalho escravo. O Ministério Público atua, o Ministério do Trabalho atua, a Justiça do Trabalho condena, né, em todos os casos que existe essa comprovação nos processos, mas existe, e principalmente depois da pandemia, isso aumentou muito, né? Existe um foco que também é de exploração do trabalho infantil, que aqui no TST nós temos o Comitê de combate ao trabalho infantil, também tem no CNJ de combate ao trabalho escravo, né? E todas essas frentes. Mas nós lidamos, né, em pleno século XXI com um trabalho análogo a trabalho escravos em grandes proporções. Lidamos com descumprimento de legislação trabalhista. O Brasil está entre os 8 países do mundo que mais descumprem a legislação trabalhista. Numa entrevista como essa nossa, não dá para aprofundar, mas isso é uma pesquisa feita em 100 países do mundo por uma organização sindical internacional, e que o Brasil figura entre os 8 que mais descumprem a legislação trabalhista. Se a gente pega aqui em nível nacional, o Justiça em Números do CNJ, nós vamos ver quem são os maiores demandantes, né? São empresas do ramo financeiro, são empresas estatais. Então, existe um grau muito elevado de descumprimento da legislação trabalhista. Esse é um quadro que nós não podemos deixar de registrar. Queria que a senhora comentasse sobre essa tentativa da reforma trabalhista em desburocratizar, segundo o argumento da época, mas que na prática o que a gente vê é que tirou direitos, talvez, do trabalhador, seria isso? Tirou sim. É que a lei da reforma, ela veio, tanto é que ela foi apresentada, foi aprovada rápido, né? Porque ali se deixasse uma discussão como as normas da Organização Internacional do Trabalho exigem nas discussões do mundo do trabalho, talvez eles não conseguissem a aprovação. Então, ali foi meio
no afogadilho, É toque de caixa? a toque de caixa, que foi aprovada, né? E eu diria que a reforma trabalhista ela agravou a precarização, porque ela criou contrato intermitente. O contrato intermitente que nós temos de parâmetro tem na Inglaterra e tem também em Portugal. O da Inglaterra nem tanto, mas o de Portugal criou várias salvaguardas, é contrato intermitente para determinados setores, né? Aqui fazendo uma abordagem de uma forma rápida, no Brasil seria os setores de hotéis, né? Esses restaurantes, esses setores que poderiam amoldar melhor o contrato intermitente. Mas a reforma trouxe de uma forma generalizada e, com isso, criou uma precarização grande. Então, ampliou trabalho de PJ, ampliou trabalho intermitente, ampliou vários tipos de trabalho em situações que não amoldam para o modelo de trabalho implementado no Brasil. Então, a reforma trabalhista trouxe muitos contratos precarizados. Ministra, a gente falou agora da reforma trabalhista, que foi a alteração mais recente, talvez a mais importante, mas o fato é que ao longo da história desses mais de 80 anos, a CLT já foi alterada várias vezes, né? Teve um episódio, por exemplo, ali na década de 60, que também foi totalmente... Os empresários da época foram contrários, que foi a criação do 13º salário, né? Muitos diziam na época que as empresas não iam conseguir sobreviver, tendo que pagar o 13º salário, mas o tempo mostrou que não era bem assim, né? As empresas continuam tendo totais condições de lucratividade, mesmo tendo que arcar com esse benefício pago ao trabalhador, o 13º salário. A gente vinha falando aqui sobre esses grupos de empresários, grupos financeiros que são contra a CLT, né? Isso não é novo, né, ministra? Eu estou dizendo isso para tentar lembrar aqui que ao longo da história isso já foi visto muitas outras vezes, né? Os opositores à CLT, com argumentos nem sempre muito bem fundamentados, já existiam há muito tempo, né? Eu diria que desde o século anterior, né? Porque esse setor esse setor econômico que defende a desregulamentação, se você for historicamente remontar, certamente eram mercadores de escravos, né? Então, aí transportando para os dias atuais, tem sim um segmento do setor econômico que não são as micro e pequenas empresas que oferecem a maioria dos empregos, né? Que não são as médias empresas, aqui no Brasil, em regra, é o setor financeiro e as grandes empresas que têm tudo robotizado, que oferecem muito pouco emprego, mas que aqueles que oferecem faz questão ainda de se beneficiar, né? Então, nós temos um segmento que é o segmento que mais emprega, que são as micro e pequenas empresas, seguido das médias empresas, que não é o setor que antagoniza tanto os direitos trabalhistas, que antagoniza tanto os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E como nós vivemos no país mais desigual, um dos países mais desigual do mundo, não é mas é um dos mais desiguais do mundo, esse setor que se beneficia das riquezas, que se apropria das riquezas e que se beneficia do poder econômico, né? Que são aqueles que estão nas filas para comprar jato, que não tem a pronta entrega, para comprar barco, que não tem a pronta entrega, para comprar navio, que não tem a pronta entrega, para comprar poste, que não tem a pronta entrega. Esse setor é o setor que mais resiste ao cumprimento da legislação trabalhista. E se formos remontar, história não é a minha área, mas se formos remontar, certamente eram os mercadores de escravos. Bom, para a gente encerrar então, ministra, eu quero ouvir a senhora em relação ao futuro. A gente conversou aqui sobre diversos momentos históricos, diversas situações em que a Justiça do Trabalho foi alvo de crítica, de ataque. O que a gente pode, ministra, esperar para o futuro da Justiça do Trabalho?
que o trabalhador, né, eu queria que a senhora mandasse esse recado, se possível, diretamente para o trabalhador, que sou eu, que somos todos nós, que todos que vivem nesse país, né, o que o trabalhador pode esperar em relação ao futuro do trabalho? Essa é a pergunta mais difícil de responder, porque primeiro eu vou ter que falar sobre algo não muito bom, para depois dar uma mensagem de esperança, né. O que é algo não muito bom? A Justiça do Trabalho, ela sofre ataques, desde 1941, quando ela foi criada, né, não os ataques à Justiça do Trabalho não é novo. Se a gente pega a íntegra do discurso de Getúlio Vargas, que é bem longo, mas se a gente pega a íntegra, nós vamos ver, quais os problemas que tinham no mundo do trabalho naquela época em que foi criada, a Justiça do Trabalho, né. De lá para cá, a Justiça do Trabalho, continua sendo atacada. Para falar de ataques mais recentes, né, nós tivemos em 2002, de 2002 a 2003, 2002, 2003, ataques que vieram, inclusive de integrante do Senado Federal, eh, deveriam da extinção do TST, a extinção da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho fez um movimento de defesa muito forte no Brasil todo e resultou na emenda 45, trazendo para a competência da Justiça do Trabalho as relações de trabalho, não mais só as relações de emprego. Depois tiveram outros ataques em outros momentos. Eu digo que desde 41 a Justiça do Trabalho sofre ataques, né? Mas eu atuo há 43 anos e não lembro de um momento que não tivesse alguma forma de ataque ao direito social e à justiça social trabalhista, né, mas em alguns momentos é mais forte. Então, a justiça do trabalho, ela precisa se defender. Ela precisa, eu não estou dizendo que não está se defendendo, mas é preciso que tenha uma defesa mais contundente, porque o ataque direto exige uma defesa direta, né, bastante direta, e isso é claro, no momento oportuno, a Justiça do Trabalho vai fazer essa defesa direta, porque são falas, que elas não vêm fundamentada, né. Por exemplo, eu estava participando de um evento em Washington da Organização dos Estados Americanos, levei um dado que a Justiça do Trabalho tem em torno de 2 milhões de processos pendentes, e um porta-voz do Supremo Tribunal Federal vai no mesmo evento e diz que a Justiça do Trabalho tem 7 milhões de processos pendentes de julgamento, né. Então, são questões que precisa haver um acertamento, né, e uma forma, de acertar esses dados, porque são dados que, não é que a pessoa não esteja falando a verdade, é que ela está trabalhando com dados que foram passados para ela, mas que não são, dados corretos. E fogo amigo é sempre muito difícil, né, de ser enfrentado, não é uma tarefa fácil. E a minha preocupação maior é que, existe, dados na mídia sobre as tendências de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, não em sua totalidade, mas, em grande parte, ele vem pautando as suas decisões, pelos princípios econômicos. E não é essa a diretriz, nem da Organização Internacional do Trabalho, nem de organismos internacionais, nem da Constituição Federal, nem da CLT. E isso nos coloca numa dificuldade grande, porque, se continua esse quadro, vai chegar um momento que nós vamos precisar pedir a mediação de um organismo internacional. Para mediar, porque o Supremo Tribunal, Federal do Brasil, ele tem a última palavra. Não tem no Brasil um órgão, que atue, por exemplo, para mediar, essas afirmações que são feitas com relação ao X-trabalho, né. Então, eu diria que, não é uma mensagem de desesperança, porque esse não é o meu perfil,
Eu apenas quero chamar a atenção para a gravidade, da situação, né, do mundo do trabalho no Brasil, mais especialmente no judiciário nesse momento. Exige ações essas que estão sendo pensadas, diálogo que está sendo feito, né, do Tribunal Superior do Trabalho com o Supremo Tribunal Federal, mas que eu não sei se será resolvido no diálogo, né, porque existe uma incompreensão e uma falta de conhecimento da real situação, do direito social dentro do mundo do trabalho e da própria justiça do trabalho. E diante disso tudo, ministra, qual que é o recado para esse trabalhador que nos ouve? Bom, o recado para esse trabalhador que nos ouve, que o Brasil é um país privilegiado, né, que tem uma justiça do trabalho estruturada, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, em 24 tribunais regionais, né, com experiência, com know-how, né, que vem da criação da Justiça do Trabalho em 41, da CLT de 43, uma CLT que durante todo esse tempo passou por atualizações, de juízes que são recrutados por concurso público para atuar na Justiça do Trabalho, né, procuradores do trabalho que são específicos da área trabalhista, e acredito que nesse momento já existe uma sinalização de que, porque o sistema de justiça trabalhista, nós estamos falando aqui muito na justiça do trabalho, mas o sistema de justiça do trabalho ele é composto, né, pela Justiça do Trabalho, é composto também pela Ordem dos Advogados do Brasil, é composto pelo Ministério Público do Trabalho. Nós temos, em praticamente todos os estados brasileiros, a atuação efetiva da advocacia trabalhista, que é através da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e as diversas associações, né? E a essa altura tem um movimento em nível nacional, que é de defesa da competência da Justiça do Trabalho. Nós não falamos da competência, mas nesse movimento do Supremo Tribunal Federal, existe esse movimento, né, de não se aplicar inteiramente à Constituição Federal no que se refere à competência para as relações de trabalho, né? Então, esse movimento que existe hoje em nível nacional é um movimento de esperança, né? E, assim como é de esperança, a nossa Constituição Federal Cidadã de 88, que é quem atribui a competência para a Justiça do Trabalho, né? Que a Justiça do Trabalho está estruturada lá, o direito do trabalho está constitucionalizado, estruturado lá, né? E esses movimentos mais recentes, seja de onde partir, né? Ou do grande capital, ou de setores da sociedade, ou de setores do Supremo Tribunal Federal, há que desaguar na nossa Carta Maior e na proteção internacional que nós temos, né, de tratados internacionais, de diversas convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário. Então, não estamos sozinhos. Essa foi a ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, falando abertamente sobre o direito e a justiça social do trabalho sob ataque no marco dos 80 anos da CLT. Ministra Delaide, muito obrigado por comparecer aqui, por conversar com a gente no videocast Vozes da CLT. Foi um prazer enorme conversar com a senhora. Muito obrigada, eu agradeço muito, valorizo muito as oportunidades que temos para falar abertamente sobre a situação do direito social, a situação da justiça social trabalhista, a situação do sistema de justiça, né? São oportunidades e a minha última palavra é de esperança, né? Nós não podemos desistir nunca. Brasileiro e brasileira não desiste nunca. Sem dúvida. Gostou desse papo? Então acompanha a gente nas redes sociais, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E essa conversa vai estar em todas as nossas redes sociais, viu? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu, tchau.